Olha, em agosto do ano passado, a polícia prendeu um motorista de transporte escolar. Ele é acusado, olha essa, de abusar sexualmente das crianças. De acordo com uma das vítimas, o motorista colocava filmes pornô e praticava atos libidinosos. Acompanhe o trechinho do acusado aqui na tela. O acusado, Severino Francisco, ele tem 55 anos de idade. Ele foi preso em Oitizeiro. Ele tem transporte escolar e molestou uma criança na época, em 2015, 2016. Foi condenado, já cumpriu pena e foi beneficiado agora, na pandemia, que estava usando tornozeleira eletrônica, quando praticou um novo crime, né? Desta feita, uma adolescente. A princípio ele negou? Ele sempre nega, né? Mas, assim, as provas são muito contundentes, a palavra das vítimas é muito forte. Foi bem complicado e difícil, porque na primeira tentativa eu falei e ela não acreditou em mim. Aí eu me silenciei. Aí ele me ameaçava, dizendo que eu ia me insinuar para ele. Ele sempre te levava para um local ermo, tipo assim, por trás da UPA, por trás de um posto de combustível. Sempre ele deixava você por última para trazer em casa? Sim, eu sempre era a última. Ele rodava Oitizeiro todo, o bairro das Indústrias, tudo, e eu sempre ficava por último. Ele ficava, tipo, aguardando escurecer um pouco para trazer você? Exatamente. Já me levou por trás da UPA e ficava se masturbando lá comigo dentro do carro. E botando filme pornô? Exatamente. E você chegou uma época até que queria praticar o suicídio porque você não queria contar para sua família, principalmente para sua mãe? Exatamente, porque eu não aguentava mais esse sufoco me atormentando desde os meus 6 anos de idade até meus 16 anos, só atormentada. Ontem eu queria porque queria ver ele falar as verdades que estavam na minha garganta até hoje e dizer que ele vai passar o resto da vida dele preso, vai morrer lá na cadeia, aquele verme. E você, quando passava com seu padrasto em algum lugar que via ele, o que era que você sentia? Eu me sentia com medo. Eu olhava para as ruas e via um carro branco, porque ele andava num carro branco. Eu me sentia, começava a me tremer, tinha crise de ansiedade, eu ficava com muito medo. Olha, esse foi o depoimento da jovem, da vítima. Vocês viram, né? Já aconteceu o julgamento do motorista Severino, acusado de abusar sexualmente de adolescente, que ele levava para a escola. O resultado agora a gente vai trazer com Diego Magão. Atenção, minha Paraíba, aqui na tela. Diego Magão trazendo o resultado. Agora. De volta, bom dia novamente a todos que acompanham Cidade em Ação. Exatamente, um caso revoltante, né, que chocou todo mundo. O crime que aconteceu, esse fato que aconteceu em agosto, essas denúncias que chegaram até a Polícia Civil, a delegacia. Inclusive, saiu a sentença de uma das acusações, né, de uma das vítimas. Mas, segundo investigações aí, outras vítimas também existem denúncias contra este motorista e esse senhor, né? O advogado, estamos aqui no escritório do advogado Dr. Luiz Pereira, que é advogado de uma das vítimas e de outras vítimas também. Doutor, muito bom dia, né? Fala pra gente como é que chegou esse caso até o senhor e sobre a sentença dele que saiu. De fato, boa tarde, Samuca, boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem pela afamada TV Arapuã. Nós fomos convocados pela mãe de uma das vítimas, eu tive a oportunidade de ser professor dela, e aí certo dia ela me liga, me informa o caso e nós começamos a funcionar como assistente de acusação. Eu comecei junto com a equipe dos advogados do escritório, começamos a
a fazer uma advocacia investigativa e descobrimos outras vítimas no mesmo modus operandi. Então, era um cidadão que, mesmo condenado, reiterou na conduta deletiva por várias vezes e durante vários anos. Então, representamos pela prisão, ele foi preso, essas imagens que mostram aí é no dia da prisão, e aí, logo após a sua prisão, diversas outras vítimas apareceram. O que nós temos hoje é o resultado de apenas um dos processos. Ele foi condenado a uma pena de 13 anos e 9 meses, inclusive a assistência da acusação não se dá por satisfeito, nós vamos recorrer, porque acreditamos que, muito embora o juiz tenha acertado na condenação, ele acabou errando um pouco a mão na dosimetria da pena. Nós acreditamos que essa pena deve estar muito mais elevada, até para considerar a questão da reincidência delitiva dele e os prejuízos causados na vida das pessoas. Em relação aos outros processos, né? Como é que está o andamento? Nós estamos aguardando já a sentença, teve audiência na semana passada, e outros 2 aguardando o início do processamento ainda, denúncia e as demais fases. Mas acreditamos que em todos eles, como a prova é muito robusta, ele deva ser condenado. E aí, de fato, a vítima foi muito feliz nesse sentido de que acredita que ele não deva sair da cadeia, até porque já é um cidadão idoso, e aí com o somatório de pena vai ficar difícil que ele volte à sociedade e volte, inclusive, a delinquir. Então, só para a gente reforçar aqui, foram mais de 13 anos, mas vocês vão recorrer a essa sentença. É porque nós entendemos que o juiz acertou na condenação, mas na dosimetria, no cálculo da pena base e na análise das circunstâncias judiciais, houve algum deslize que precisa ser corrigido. Nós vamos devolver essa apreciação para o Tribunal de Justiça e agora a Câmara Criminal é que se encarrega de ajustar a dosimetria, que acredito certamente que vai ter uma exasperação da pena, sim. Então, muito obrigado pelas informações. É isso, Samuca. Como foi dito aí, né, já saiu a sentença, foram mais de 13 anos, mas irá recorrer. Existem outros processos também em andamento sobre este caso. Com imagens dele, Ramon Mota retorna aos estúdios da sua TV, Arapuã. Tu contrata uma van, como muita gente contrata, para os filhos irem para a escola, porque você confia no motorista. A gente sabe que a maioria, 99,99% dos motoristas de vans que levam crianças para a escola são direitos, são homens de responsabilidade. Aproveite e até manda um abraço para os motoristas de vans escolares que assistem o nosso programa, que a maioria são homens de bem. Não é por causa de um cabra como esse que vai sujar a categoria. Agora, que loucura desse cidadão, desse homem. Que loucura, o cara carregando, transportando crianças para a escola. Você paga porque você confia para o cara levar a criança para a escola e o cara praticar o que ele fazia dentro da van, segundo a própria testemunha. Isso é uma doideira, meu irmão. Como é que o cara se passa para isso, cara? Perdeu a liberdade, perdeu a paz, se ferrou, se lascou, como diz assim, envergonha a família. Tu entendeu? O cara não tem a cabeça no lugar. Ele já era reincidente, porque ele já tinha acontecido um fato antes, já tinha sido preso, foi liberado, mas não mudou. Parece que é aquela história de pau que nasce torto, morre torto, é? Rapaz, aí fica agora a família, claro, a família fica uma decepção para a família. Por quê? Não pensa. Uma loucura fazer um negócio desse.